Você sabia que Ishiro Oda, autor de um dos maiores mangás de todos os tempos, escreveu um mangá chamado Wanted? Pois bem, ele é composto por 5 histórias extremamente interessantes e uma delas se chama Monsters, que será adaptada agora para um anime, depois de 300 anos, antes tarde do que nunca. Meu intuito aqui é mostrar a história de Monsters, e só, mas se vocês quiserem as outras eu faço, é só pedir nos comentários. Eu sou o Patrick e eu espero que você esteja bem. Agora bora pro vídeo, velho. 10 anos atrás, um chifre de um dragão foi roubado. Era dito que o chifre possuía poderes misteriosos, era uma relíquia única. Os soldados responsáveis por vigiá-los foram assassinados e esses acontecimentos desapareceram na escuridão. A história então vai para o tempo atual. Na cidade, um dos caras falam que o Shirano está na cidade. O outro responde: Shirano? Aquele Shirano? Aparentemente é um cara conhecido. Um hangar parte para um restaurante. O provável dono de lá expulsa um cara porque ele não tinha dinheiro para pagar pela comida. O cara no chão fala que essa cidade precisa de amor e também diz que nunca irá morrer num lugar como esse. No mesmo restaurante, o tal do Shirano aparece, fala que ele possui uma fama de ser tão grande como o rei. Flare, a garçonete, chega perto dele e fala que faz tempo que não vê ele. O mestre espadachim Shirano fala que quase não reconheceu ela depois de 7 anos. Parece que você está indo bem, falou o espadachim. Ela sorri. De repente, aquele cara que foi expulso do restaurante por não ter grana aparece na janela. Nessa era de paz, o terror no céu estava acabando com a tranquilidade de todos. O terror que significava a destruição absoluta de um lugar, o surgimento de um dragão. O mangá nos apresenta o personagem principal dessa história, o mesmo que estava se acabando de fome. Seu nome é Ryuma, um samurai. Lembram de Ryuma, do One Piece? Ele parece feliz porque comeu muito. Ele fala que passou 5 dias sem comer, então uma comida de outro planeta. Ele agradece a Flare por ter comido e fala que irá pagar de volta. Flare fala que está tudo bem. Ryuma diz que não. Depois de alguém ser salvo, ele deve pagar sua dívida. Ou então uma pessoa não possui valores. Ele fala sobre um dos códigos do samurai e fala que irá pagar ela de qualquer jeito. Ela ignora completamente o Ryuma e pergunta se o Shirano já está indo embora. Shirano responde que ele está numa jornada importante. Shirano passa pelo Ryuma e a bainha da espada do Shirano toca na bainha do espada do Ryuma. Ryuma fica puto e pede para o Shirano esperar. Ele ressalta exatamente isso que eu disse a vocês e já prepara a espada para o duelo. As bainhas se tocaram? Desculpe, foi sem querer, disse o Shirano. Ele pede pro Ryuma não ficar irritado com isso. A espada é a vida de um samurai. Se você sabe disso, então dizer foi sem querer não é o bastante. 2 bainhas se tocando significa duelo, falou Ryuma. Ryuma grita para ele desembainhar a espada. As pessoas ficam assustadas vendo tudo, dizendo que o Ryuma é louco por querer enfrentar o Shirano. Ryuma ataca, mas o Shirano desvia. O ataque fez com que a estátua fosse cortada ao meio. Ryuma fica assustado. Ele fica tipo, como ele desviou disso? Shirano aponta sua espada para o rosto do Ryuma, mas não faz nada. Ele só fala apenas que o Ryuma perdeu. Um dos caras que estava vendo a luta vai até o bartender e pergunta sobre a estátua. Ele afirma que a estátua era de cobre. Ele não imaginava que o Ryuma iria cortá-lo. Ryuma grita para o Shirano dizendo que essa é uma luta de 2 homens até a morte. Shirano olha tenso para Ryuma. Flare grita dizendo que é para parar. Ryuma simplesmente obedece. O mangá parte para um cara andando pelas ruas. Ele é apresentado como DR, um espadachim de 3ª categoria. O mangá volta para o restaurante, onde está Ryuma e o provável bartender. Eles estão conversando sobre Shirano. O cara pergunta ao Ryuma se ele nunca ouviu falar dele. Ryuma nunca ouviu falar sobre ele. O cara pergunta se ele ouviu também do grande ataque surpresa que ocorreu 7 anos atrás. Ryuma não tem certeza. O cara fala que um pequeno vilarejo nas montanhas foi atacado por um dragão e aniquilado durante a noite. Agora o mangá parte para um flashback do que aconteceu 7 anos atrás nesse vilarejo. Como isso aconteceu repentinamente, no pior lugar e no pior momento, as pessoas de outros vilarejos não puderam fazer nada. Foi esse ataque que fez com que as pessoas voltassem a ter medo dos dragões. Todos sabiam que não haviam sobreviventes, mas então um espadachim carregando uma criança saiu das cinzas da cidade. Tudo o que eu pude fazer foi salvar essa criança, falou Shirano. Era o Shirano, que já era um renomado espadachim.
Sozinho, ele entrou na cidade ardente que ninguém ousava se aproximar e enfrentou o dragão. Voltando, o cara fala que o Shirano tentou salvar as pessoas do vilarejo e completa dizendo que foi um milagre das pessoas terem sobrevivido àquele inferno. O único sobrevivente do vilarejo atacado foi a Flare. A criança que o Shirano salvou era ela no caso. Shirano é um exemplo para os outros espadachins. Dizem que sua habilidade estão no nível do grande rei espadachim. Ryuma afirma que o rei tem a reputação de ser o mais forte do mundo e que ele tem provavelmente a alma de guerreiro. Ryuma pede para o cara não falar a ninguém, mas ele quer enfrentar o rei algum dia. Ele pergunta o que é essa alma de guerreiro que o Ryuma fala. Alguns minutos passam, Ryuma está caminhando e lembrando que quase morreu de fome, literalmente. Ele lembra da Flare, que é a única sobrevivente do vilarejo. Ele pensa que não dá para imaginar que ela tenha um passado sombrio. Ryuma fala que aposta que Shirano é o namorado dela. Aquele cara que se chama DR passa por Ryuma. Ele sente algo. Ele grita dizendo pro cara esperar e pergunta quem é ele. O cara fala pra Ryuma soltá-lo. Ele então grita, Ryuma fica sem entender. As pessoas assustadas. De repente, uma espada aparece empunhada no seu estômago. Ryuma fica muito sem entender a situação. O DR grita, perguntando pro Ryuma por que ele fez isso. Ele começa a falar umas coisas sem sentido. Ele fala que não irá morrer sozinho e irá levar Ryuma com ele. Ele grita dizendo que não irá dar o chifre do dragão para o Ryuma. As pessoas em volta escutam sobre o chifre do dragão. Aparentemente ele foi roubado há 10 anos e, segundo os cidadãos, o chifre permite que você possa controlar os dragões. O DR pega o chifre, assoprou e então ele quebra. Ele fala pro Ryuma que depende dele acreditar ou não. As pessoas gritam que ele convocou o dragão. Ficam apavoradas e começam a correr. Ryuma fica sem entender o que está acontecendo. As pessoas estão culpando ele. Ele grita dizendo que realmente não fez nada. Enquanto isso, a Flare observa. Ryuma pede ajuda dela. Ele se aproxima de Ryuma e pergunta se foi ele. De repente, ela dá um tapa na cara do Ryuma. Ryuma mais confuso do que nunca. Ela fala que se soubesse que o Ryuma era esse tipo de pessoa, jamais teria salvado ele. Ela chama Ryuma de assassino. Ryuma acha isso um absurdo. Ela está muito sentida, pois só ela sabe o quão assustador um dragão pode ser. Lembra que foi ela a única pessoa que sobreviveu na aldeia que o dragão destruiu? Ryuma fala que ele não tem nada a ver com isso e não vai assumir nenhuma responsabilidade. A galera diz que se esse chifre não for falso, o dragão virá de verdade. Aparece então Shirano, dizendo que o chifre realmente é de verdade. Esse é o chifre que foi roubado há 10 anos. 10 anos atrás. Os homens que protegiam o chifre eram membros de um grupo que Shirano liderava. Toda vez que Shirano pensa nisso, ele se sente culpado, pois não estava lá. Mesmo que as pessoas culpem Ryuma, o dragão virá, disse o Shirano. Shirano pergunta se as pessoas deixarão ele enfrentar o dragão. Acende uma chama de esperança nas pessoas. Elas agora estão menos preocupadas porque o Shirano irá enfrentar o dragão. Flare diz que é impossível, até mesmo para alguém como o Shirano. Humano vs dragão é praticamente impossível para um humano vencer. Shirano bota sua mão sobre os ombros de Flare e diz que sabia que isso ia acontecer há 10 anos. E para impedir que isso acontecesse, ele partiu numa jornada em busca do chifre. Tudo o que ele tem agora são façanhas sem importância e um título de grandeza. Ele quer encerrar isso como espadachim. Shirano parece estar meio com ciúmes ou sei lá, e pergunta se o Shirano irá morrer pelas construções da cidade, porque todo mundo vai dar o pé. As pessoas começam a gritar com Ryuma, dizendo que ele é o pior de todos, um assassino. Ryuma fica muito puto, pega a espada e de repente Shirano fala para ele não fazer o harakiri. Ryuma não ia fazer. E de repente um grito, era o dragão, está vindo. Shirano fala para todos saírem e que irá fazer o máximo que puder para proteger o vilarejo. Ele também diz que se perder ou morrer, para perdoarem ele. De repente o vilarejo fica vazio. De volta ao restaurante, Ryuma fala para Flare que ela deveria fugir também. Ela manda ele calar a boca. Ele comenta sobre o incidente que ela passou no vilarejo e pergunta se um dragão é tão assustador quanto falam, e também que o Bigodudo é um famoso espadachim. Ela lembra o dragão rugindo, tocando fogo em tudo, e ela começa a ter calafrios. Ela levanta e corre. Ela pensa no Shirano. Ryuma acompanha ela, perguntando se ela irá impedir o Bigodudo. Ela grita dizendo que o Shirano pensa em morrer por esse vilarejo
e está assumindo a responsabilidade sozinho para proteger um miserável como Ryuma. Ryuma sente algo. Ele fala para ela virar as costas e deixar a cidade. Ela vira. O Ryuma grita para ela não fazer isso. Estava lá, Shirano e o DR, roubando tudo do vilarejo. Ela começa a pensar nos dizeres do Shirano. Ryuma fala para ela não ficar parada, porque se eles virem, eles não deixarão ela viva. Ryuma pergunta o quão baixo eles são para roubar uma cidade numa crise. Aqui o DR fala que graças ao Ryuma, eles podem roubar o quanto quiserem, igual a 7 anos atrás, e fazer com que o dragão destrua a cidade. O Shirano fala sobre a Flair para o DR, dizendo que ela ficou feliz em ver o Shirano. O DR fala que não existem muitas pessoas que tiveram sua cidade destruída 2 vezes por dragões. Ele ressalta que não precisam mais de ataques surpresas como da outra vez, e nem precisam mais matar pessoas. O mangá passa por um flashback de onde um massacre acontece naquele vilarejo onde o dragão causa pânico a todos. O Shirano então vê a Flair pedindo ajuda. Ela diz que o pai e a mãe dela estão presos debaixo da casa e pede para salvá-los. Então ela desmaia. Shirano vai até onde está o pai de Flair e sem piedade mata o cara. Shirano diz para o DR pegar o tesouro e sair primeiro do vilarejo. Ele diz que quer ganhar algum prestígio. Voltando para o momento atual, vem os pensamentos do passado em Flair, onde ela pergunta onde estão os pais dela, e Shirano fala que não conseguiu salvá-los. Enfim, Flair descobre toda a verdade e meio que está se sentindo culpada pelo que falou a Ryuma. Ryuma olha para ela e diz que ela não está tão mal. Ela diz que mesmo que fique mal, os caras só iriam rir dela. Flair diz para Ryuma correr, pois o dragão está vindo. Flair entra novamente no restaurante. Ryuma fica surpreso por ela não ter fugido. Flair começa a chorar muito. Ryuma escuta o choro, enquanto o DR e o Shirano desfrutam do tesouro da cidade. Ryuma corre, o dragão chegou finalmente. As pessoas ainda depositam a fé em Shirano, mas elas não sabem quem realmente ele é. Ryuma correu até onde o DR e o Shirano estavam. Ele fala que qualquer um que toque numa bainha facilmente, com certeza não tem sangue de guerreiro. Shirano começa a falar a verdade e tal, aquela parada toda. Mas o fato mais importante é que ele disse que ele foi o responsável pelo ataque no vilarejo há 7 anos e também ele foi o responsável pela morte dos subordinados dele e o roubo do chifre do dragão. Vem um pensamento em Ryuma das pessoas que confiam e idolatram o Shirano. Shirano ataca o Ryuma e com um só golpe no estilo samurai, Ryuma destrói Shirano. O DR fica sem acreditar. Ele fica gritando com o Shirano, o grande espadachim perdeu. O dragão está vindo. O DR fala para ele não se mexer, pois o chifre que ele tinha quebrado era falso. Ele mostra o verdadeiro para Ryuma. Ninguém pode controlar o dragão sem o chifre. O DR ressalta que levou 3 anos para controlá-lo, que ele é o único que pode impedir o dragão. Ryuma fala que é um forasteiro. O dragão finalmente chega na cidade. Era enorme. As pessoas de longe falam que é impossível até para o Shirano. Flair sozinha pensa que irá morrer agora com essa cidade. De repente, ela vê o DR e o Shirano no chão e uma vai de encontro com o dragão. Ele pula e corta a cabeça do dragão. Flair olha impressionada com lágrimas em seus olhos. Só que Ryuma está numa altura elevada e ele está caindo depois que deferiu o golpe. O dragão era realmente enorme, ressalta Ryuma. Ryuma fala para Flair não pensar em morrer. Morrer não é uma coisa boa. Flair fala que ele é realmente forte, mas nunca ouviu falar de seu nome. Ela também diz que ele lutou numa batalha desproporcional, que poderia ter causado muitas vidas. Uma batalha não é medida pela fama que você ganha com ela, mas sim pelo que você protege. Ryuma também fala que lutou 2 vezes, e agora Flair deve um a ele, e que vai voltar para comer mais um dia. Passou alguns minutos e as pessoas descobriram quem era realmente Shirano. O cara de óculos de antes fala que lembrou. Ryuma, o rei. Esse foi o nome que as pessoas que ele salvou deram para ele. O samurai que carrega a maior alma de guerreiro. E assim termina Monsters, um dos capítulos do mangá chamado Wanted.